Fala, tricolores, tudo bem com vocês? Eu acredito que não muito, né? Depois da eliminação do São Paulo para o Novo Horizontino. Hoje, segunda-feira, dia 18 de março, vamos acompanhar aqui o Seleção Sport TV. Vamos ver o que os comentaristas falaram sobre o jogo. Rodando já os melhores momentos. Porque isso não tira méritos do Novo Horizontino. Você lembra na sexta-feira a enquete que você fez aqui perguntando para a gente qual era a menor distância dessas quartas de final? E todos apontaram aqui, a menor distância era entre São Paulo e Novo Horizontino. Pela pontuação alta do grupo, pelo fato de os dois não terem se enfrentado e pelo fato de o time do São Paulo ter mudado de comando. E essa mudança de comando teria efeito agora. Porque uma coisa é você herdar o trabalho que já tinha começado do Dorival Júnior e dar sequência. Outra é você colocar a sua mão logo depois. É natural que o Carpini tenha, pela idade, pelo fato de estar lidando agora com esse grupo, e mereça até um pouco mais de tempo para ir se ajustando. Eu não entro no discurso do vamos trocar treinador. Pelo contrário, São Paulo foi incapaz de pressionar, São Paulo foi lento, São Paulo não teve soluções no início da partida e na reta final do jogo, São Paulo esfarelou. Era uma coisa comovente até. Você vê o time do São Paulo sem força. Eu diria que é aflitiva para o torcedor de São Paulo. Aflitiva, possivelmente. Você não via o São Paulo pressionar. E o Luca estava machucado, até vai bater pênalti depois e perde. Ele entra durante a partida, mas já não contribuía tanto. O Novo Horizontino só se defendia, aceitou completamente o jogo e a gente não viu nada. Mas aceitou esse jogo se defendendo porque o nível de ameaça do São Paulo era muito baixo. Muito baixo. Então era possível se defender em função desse nível de ameaça ofensiva do São Paulo ser muito baixo. E aí é que eu falo da questão da ambição no jogo. O São Paulo teve um período, nesse início de temporada, tem 2 jogos marcantes. A vitória sobre o Corinthians, no estádio do Corinthians, e depois a conquista da Supercopa. Mas talvez a partir dali se tenha achado que o São Paulo era uma equipe pronta para o restante da temporada. E não é. Não é. Tem muita coisa ainda a ser feita. E esse Novo Horizontino, que, repito, ano passado por pouco não se classificou para a Série A, é um time muito mais bem estruturado desse ponto de vista. O Eduardo Batista fez a temporada passada inteira, agora vai sofrer algumas perdas, a começar pelo Rômulo, que vai para o Palmeiras, mas tem uma ideia de jogo muito mais bem definida do que a ideia do São Paulo. O Carpini ainda não conseguiu, penso eu, fazer com que esse São Paulo seja aquilo que ele exatamente pensa para uma equipe de futebol. Agora, assim, o São Paulo ele teve uma conquista muito categórica na Copa do Brasil, né? Foi com muita autoridade, né? Então, ele passou pelo Corinthians, dando um banho de bola no Corinthians, no Morumbi. Ele ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras do Abel, dominando o Palmeiras nos 2 jogos. Contra o Sport ele sofreu, chegou a perder em casa. E na final contra o Flamengo, no Maracanã, assim, ele teve uma atuação de almanaque. Então, a Copa do Brasil foi conquistada com muita autoridade. Mas o São Paulo não fez um bom campeonato brasileiro, longe disso. Só ganhava em casa, não conseguia fora de casa. Exato. Foi uma equipe... Foi vexatório o desempenho do São Paulo como visitante. Na Sul-Americana, o São Paulo caiu para a LDU, não conseguiu envolver a LDU com um jogador a mais atuando em casa. Então, o que a gente viu de bom do São Paulo, e foi muito bom, foram os duelos contra o Palmeiras, o jogo da volta contra o Corinthians e as partidas contra o Flamengo, especialmente o segundo tempo do jogo do Morumbi e os 90 do Maracanã. São Paulo de Dorival Júnior. Aí você... Exato. Aí você inicia uma nova era. Mas foi o São Paulo que teve uma competição que ele priorizou, em que ele jogou muito bem, de tiro curto. Esse time não tem assim uma grande sequência, uma temporada em que ele tenha jogado super bem ao longo do ano. Ele tem uma competição grandiosa, gigante, enorme, na qual ele atuou muito bem. Aí vem esse ano, trocou de técnico, veio esse ano. O São Paulo consegue um feito importante, que é ganhar do Corinthians em Itaquera, nunca havia vencido. Para estima, né? Mexeu com a estima, né? Poxa. Dias depois, ganha do Palmeiras nos pênaltis. Foi na mesma semana, uma quarta dia seguinte, sem ser uma atuação monumental, mas derrotou o Palmeiras nos pênaltis. Vocês não acham que esse time do São Paulo ainda carece de uma sequência, de uma temporada para ter um tamanho assim de time vencedor, de time extraordinário? No fundo, o São Paulo ainda é um time de uma grande competição. Vocês não acham? Coincidentemente, é uma competição eliminatória, né? Sim. Encara que é um modo diferente de um campeonato brasileiro ou qualquer outra competição que você vai por pontos corridos. Tem um outro detalhe também, a quantidade de jogadores do São Paulo que o departamento médico, nesses últimos tempos, não falo nem de agora, né? Volta e meia você vê que o departamento médico do São Paulo está cheio. Vários jogadores, né?
Ontem, inclusive, né? O Igor, Caleri, o Gomes, Wellington Caleri, Rato. vários jogadores. O próprio Rafinha também passou algum tempo no departamento. Nestor, Nestor, fora de boa parte da temporada. Você vê jogadores que o ano passado, durante essa competição, a Copa do Brasil, foram jogadores fundamentais. Perdeu seu melhor zagueiro, que era o Beraldo. Tudo isso tem uma influência. Chama atenção essa questão do departamento médico, né? Porque não é de hoje, né? Já tem algum tempo. Isso termina tendo uma influência também na própria escalação e no treinador novo que está chegando. O São Paulo do Dorival era uma coisa, do Carpini será uma outra coisa. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O Carpini é muito mais difícil, né, André? Porque ele está chegando jovem, todas essas coisas. O que fez o ano passado, principalmente na Copa do Brasil, ainda está na cabeça do treinador, derrotando as equipes denominadas, vamos dizer, que ganharam os maiores. E é por isso que eu achei bem ousada a contratação do Carpini. Mas agora, porque não é que ele assumiu um time que está pronto, ele assumiu um time que fez uma grande competição do Dorival. E aí ele chega para substituí-lo. Acho que o São Paulo foi bem ousado ao trazer um treinador que ainda é uma grande aposta. Mas né? agora é que é o teste, porque agora é o teste da convicção do movimento que você fez, ou de repente se avaliar que não esse movimento, porque o Carpini viveu na vitória, na mesma semana, uma vitória sobre o Corinthians e uma conquista em cima do Palmeiras, aí, tipicamente de qualquer lugar do mundo, o Carpini foi insensato. Agora, quando vem uma eliminação para uma equipe de menor investimento, o trabalho vai passar a ser questionado. A gente sabe como é que funciona a estrutura do futebol. Não é só questionado pela torcida, nas arquibancadas, por uma parte da imprensa, é questionado internamente. Será que esse técnico está pronto para suportar todas essas coisas? E aí vai entrar a convicção de quem por ele optou lá atrás. Por que optaram pelo Carpini? Não nos esqueçamos que ano passado ele treinou a equipe que foi vice-campeã paulista, o Água Santa. Foi um trabalho que o projetou nacionalmente. E o Juventude, quarto colocado da Série B. Isso, então, o trabalho no Campeonato Paulista projetou o Carpini nacionalmente. Ele foi para o Juventude. Pegou um Juventude que estava no andar de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Juventude voltou. Então, tem aí um cara promissor, altamente promissor. Agora, Júnior, que foi jogador, sabe muito melhor do que qualquer um de nós. Ele está vivendo coisas também muito inéditas para ele, que ele precisa entender, assim. Porque uma coisa é quando você sofre um revés no Água Santa, outra coisa é quando você sofre um revés no Juventude e a outra coisa é quando você sofre... Paulino, eu tive no Boleiragem, acho que 2 semanas atrás, quando ele estava convidado. E eu senti, até fora do ar conversando, é um cara extremamente preparado, sabia? Precisa exatamente que as pessoas que o levaram a essa função tenham a convicção que ele pode fazer um bom trabalho. A nação fazer com que coisas que ele já fez durante a carreira que, naturalmente, estão vendo dentro do São Paulo acontecer, que vão eliminar esse cara já. Esse é o grande desafio. Mas essa é a política, infelizmente, que existe dentro do... Tá ruim, troca o treinador. A não ser, maestro, que você tenha detectado nessas poucas semanas de trabalho que não haverá evolução, que não houve o controle de grupo que você imaginava, que o treinador ainda não tem o nível de preparo que você espera para o trabalho que você vai enfrentar. Se tiver que trocar, é agora. Não, isso aí Porque quem chega agora vai ter mais tempo para trabalhar, vai ter 2 semanas quase de uma mini pré-temporada. Se você tem algum tipo de convicção, e aí nenhum de nós consegue dizer isso, ninguém está lá dentro para acompanhar, ninguém consegue medir a capacidade de liderança do treinador olhando só pela televisão ou dentro do estádio como a gente. Mas você vê, Lino, por exemplo... Mas se você é diretor de futebol e detecta... Não, aí sim. Mas qual é a culpa, por exemplo, que tem o Carpini, que um jogador do nível do Jaime Rodrigues, né, pediu para ir embora, depois ele voltou. Aonde entra o treinador? Na baixa utilização do Rames, talvez. Assim, por exemplo, ontem, eu acho que tem 2 detalhes. O Carpini foi xingado de burro no Morumbi. E acho que qualquer treinador, até um experiente, poderia ser, porque... É o Morumbi lotado, o Morumbis lotado, vendo o time cair com o Novo Horizonte. A torcida foi chamar de burro. Mas, por exemplo, queria colocar isso em debate. O Rames, ele tem poucos minutos em campo com o São Paulo. Inegavelmente, desde o Dorival, inclusive, né? O Dorival já renegava o Rames totalmente. Os minutos que eu vi ele é diferente dos demais jogadores.
Então, assim, num jogo como o de ontem, em que faltava criatividade, a pergunta que acho que se faz é, não poderia ter entrado com o Rames mais cedo? O torcedor pedia, né? Não faltou um jogador mais, já que estava tão enrolado o jogo, será que o Rames não poderia ter ajudado mais, entrando mais cedo no jogo de ontem? Acho que é uma pergunta que se faz. Poderia, olha a conjugação do verbo. Poderia. Claro. Mas ele sem estar jogado é muito mais difícil, porque o ritmo do jogo já estava quando ele entrou. Ele deu 2, 3 passes bons durante o jogo, entendeu? Mas eu falo essa relação que o Lino estava falando, né? De grupo, gestão de grupo, né? De jogadores. É uma coisa bastante complicada quando o cara que está chegando, né? Que tem nas mãos uma batata quente dessa para resolver. Porque o desastre depois vai ser maior, Mané. Se você começa o brasileiro e troca ele 2, 3 rodadas. Não estou discutindo isso. Se foi identificado através da diretoria que existe uma dúvida em relação à capacitação dele para segurar a onda até o final do ano, aí não tem dúvida. Não, claro. Eles vão tomar. Agora, a questão... Só que é simplista isso aí, né? Você pegar e trocar o treinador. Exato. Entendeu? A questão que envolve o Rames, ele é um pouco mais complexo, porque é assim, ele pediu para sair, ele não foi para Belo Horizonte na final da Supercopa do Brasil, aí o Rames vai embora, aí daqui a pouco, não, agora ele voltou, aí ele volta, mas ele não consegue... Para entender essa questão do Rames dentro do São Paulo, você tem que retornar ao período em que estava o Dorival. Porque o Dorival, uma das características de trabalho do Dorival, não apenas no São Paulo, em qualquer clube que ele dirigiu, é que ele dá oportunidade para todo mundo. Ele não tem aquela coisa de preterir esse ou aquele jogador. Será preterido porque, de repente, nos treinamentos não está conseguindo dar as respostas que ele gostaria. E com o Dorival, o Rames não foi um jogador a quem ele recorreu. Muito pelo contrário. Nos 2 jogos contra o Flamengo, ele foi um jogador descartado. Sim, ele teve pouquíssima chance com o Dorival. Ele jogou contra a LDU, jogo da volta, fez um bom jogo com o Fortaleza, jogou contra o Vasco no Rio de Janeiro. Perdeu um pênalti. Vem desde o Dorival, né? A baixa utilização do Rames. Aí, esse ano, pra gente ficar assim no presente, né? O São Paulo, o Carpini anunciou, inclusive no próprio Boleiragem, o São Paulo comunicou que o Rames iria embora. Houve uma reviravolta, decidiram segurar o jogador. Então, a partir do momento em que você fica com o jogador, a gente tem que debater a utilização dele. Ele faz parte do elenco do São Paulo, ele está lá. E nos poucos minutos que ele joga, por exemplo, ele entrou contra o Palmeiras. Jogou super bem no dia que ele entrou. Ontem ele entrou também num jogo enrolado. Ele conseguiu ter algum destaque técnico. Ele tem poucos minutos. Eu acho que uma crítica ou uma ponderação que pode ser feita para o trabalho do Carpini ontem se não demorou para entrar o Rames, se o jogo não pedia, já que a partida estava tão pobre, tão burocrática, se o jogo não pedia um jogador da qualidade do Rames mais cedo em campo. É verdade. E seria muito, muito simples para ele, muito cômodo para ele, né? A galera tá querendo, então vou botar o cara dentro da arena. Tem técnico que faz isso. Isso aí é fácil, até para ele se eximir. Agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Quando você traz um cara com o nome do Rames, do nível do Rames, e que não vem fazendo bons jogos desde antes do São Paulo, né? Quando você traz um cara desse tamanho, esse cara vai ter que jogar. Claro. Não adianta você trazer um cara desse para deixar no banco que ele não. As circunstâncias terminam criando um problema, entendeu? Porque eu acho assim, tem um descasamento entre a decisão de manter o Rames. São Paulo tem uma dívida com o Rames, né? Então, assim, se você não quer mais o Rames, você rescinde e beleza. Agora, se o clube decide, ok, eu vou investir nesse jogador, eu quero que ele fique aqui, tem um descasamento entre a decisão da direção e a utilização dele. Agora, quer ver? É possível fazer um paralelo com o Payet. O Payet, ano passado, foi um dos principais jogadores do Vasco. Se transformou, inclusive, numa referência do Vasco. Mas jogando menos do que se Então, mas eu vou chegar lá. Quando vem o noticiário sobre as férias, e aí terminam as férias, olha, o Payet nas férias perdeu 8 quilos. Voltou muito mais condicionado fisicamente, mais bem condicionado fisicamente. Isso foi revelador das preocupações do Payet em fazer uma temporada de 24 superior à de 2023. Embora na temporada de 23 ele tenha sido um jogador referência do Vasco. Mesmo vinha de parado, não jogava desde maio, todas essas coisas. Mas você, quando se noticia que um jogador nas férias perdeu 8 quilos, você não precisa dizer mais nada sobre esse jogador. Você está vendo que esse jogador está 100%
concentrado em fazer uma temporada superior à que passou. Eu não sei, e aí seria até leviano você falar de uma outra forma, eu não sei como é o envolvimento do Rames todos os dias nos treinamentos. Mas começar da não ida para Belo Horizonte. Isso. Isso é que chama Não, o que a gente sabe são os minutos que a gente vê em campo. E nos minutos que a gente vê em campo, a gente vê ele melhorar o time. Ele tem uma qualidade. Não, disso não há dúvida. A gente sabe também o que o Carpini, porque no próprio Boleiragem, o que o Carpini pensa de ter Rames, Lucas, Caleri, que não jogou ontem. Ele acha que o Rames combate pouco. Agora, o jogo de ontem, isso ele falou no Boleiragem, o jogo de ontem era um jogo em que o São Paulo precisava agredir o Novo Horizontino para evitar os pênaltis. O time que tinha que agredir o adversário era o São Paulo. Eu acrescentaria, porque talvez às vezes há uma distorção nessa visão, quando um fulano sem a bola ele pega pouco. Gente, vai ter jogador que não vai ser uma excelência de marcação. Sim, então. O técnico, e aí não estou falando especificamente do Carpini, mas aquele tipo de treinador que acha que sem a bola todo mundo vai morder, não tem. Tem jogador que a intensidade dele ou o envolvimento é uma questão que internamente está claro que o São Paulo tem que resolver, porque se a diretoria decide apostar no Rames, que é um jogador caro, quer a permanência, talentoso, luta pela permanência, e ele não é utilizado pela comissão técnica nem num jogo como o de ontem, né, que a gente pode rodar a escalação inicial e quem entrou, eu acho que é uma questão para o clube. Ele entra no segundo tempo aos 35. 35. Num jogo que estava pedindo um jogador da característica dele, pelo menos é o meu entendimento. Para dizer sinceramente, eu achei até que quando ele entrou para já esperar, porque o jogo estava mais ou menos caminhando para a batida de pênalti. Sim, e ele nem bateu. Opa, esse cara é um especialista. Ele nem bateu. E outra coisa que chama atenção também, o fato do Rames não bater não me chama atenção, porque ele não vem batendo bem. Não é porque o cara tem qualidade técnica, ele tem que bater pênalti. Roberto Rivelino não batia pênalti. Mas a explicação do Thiago, do Carpini depois do jogo é de que no momento em que está ali o chamado olho no olho... Perfeito. Agora, volta lá. Então, assim, eu não acho nenhum absurdo o Rames não bater, porque grandes jogadores não batiam pênalti, o Rames não se sentiu confiante para bater, já perdeu 2 pênaltis com essa camisa. Isso eu acho normal. O que eu acho curioso mesmo, é que, tendo uma alteração para queimar ainda, ele não tenha colocado um jogador que é batedor de pênalti, que é o Galopo. Esse é um detalhe que faz diferença. O Galopo é batedor de pênalti. Ele morreu com uma alteração para fazer. A gente tem treinador que coloca até goleiro, Van Gaal, para disputa de pênalti. Foi, Copa de 2014. O Galopo não é nem só batedor de pênalti, ele é bom jogador e poderia ter mais aproveitamento. Apenas nos pênaltis, né? Quando você pensa em cobrança de pênalti e você morre com o Galopo no banco, é um detalhe importante também, que de detalhe não tem nada no meu entendimento. Galopo joga em um monte de time. Agora, voltando aí, eu acho que essa questão do... Mas mais do que o Rames não ter batido pênalti, eu acho o Galopo não ter entrado para bater. Atenção. Eu acho chama um erro. atenção. Mas espera aí, Lino. O Rames não está entre os 5, Paulinho, eu até entendo. O Rames não bater a 6ª cobrança. Bater um zagueiro em tiro de meta que bateu, aí você tem que olhar para o treinador e perguntar, professor, ele não estava confiante para os 5, o 6º é ordem. Aí é que está a questão. Eu acho que o Rames, o São Paulo é eliminado, mas a grande indagação que se tem em relação ao São Paulo envolve o Rames Rodrigues. Porque, afinal de contas, foi a contratação mais expressiva do São Paulo ano passado. Né? Você traz um jogador que já atuou em Premier League, que jogou no Real Madrid, ou seja, em Liga Espanhola, e jogou na Bundesliga. No currículo dele tem Premier League, Bundesliga e Liga Espanhola. Então, isso não é um jogador qualquer. Sim. Não é? É um jogador que, na Copa realizada no Brasil, faz um gol contra o Uruguai que até hoje as pessoas lembram. Então, você não está falando de um considerado o gol mais bonito da Copa. Mais bonito da Copa. Você não está falando de um jogador qualquer. Eu não estou aqui querendo isentar a figura do jogador, mas eu acho que provoca dúvida que esse jogador, o técnico só entendeu que deveria utilizá-lo a 10 minutos do fim do tempo regulamentar, acrescentando mais 5, 7, a 15 minutos de um jogo em que o adversário já tinha definido qual era o seu perfil, vamos ficar aqui, nos defender, e não está tão difícil se defender porque o adversário não nos ameaça. Por que o adversário não ameaçava? Porque não tinha ninguém capaz de, num passe, num drible, quebrar aquele tipo de marcação. Aí você vai para a cobrança dos pênaltis. É um jogador de Copa do Mundo que está ali, mas um jogador que bate pênalti, perde pênalti. Eu não conheço nenhum jogador, cobrador de pênalti, que ao longo de toda a sua carreira tenha sido 100% na conversão dos pênaltis. Ele perde,
E esse, diga. Não, só para explicar. Ele fez 4 alterações. Ele não tinha mais nenhuma parada para colocar o Galopo. Se ele tivesse que colocar o Galopo, ele teria que aproveitar quando ele colocou o Igor Vinícius, com 34, e colocar o Igor Vinícius. Então, ele morreu com um jogador que poderia ter entrado, que ele não poderia colocar no finzinho do jogo, porque ele perdeu a chance de mexer nisso aos 34 do segundo tempo, quando ele faz a última mexida com o Igor Vinícius. Então, ali, ele perde a chance de colocar o Galopo em campo. Então, mas eu acho que a grande questão que o São Paulo precisa discutir, e aí a comissão técnica, não nos esqueçamos que tem uma figura com uma vivência, conquista, títulos dentro do São Paulo que é absolutamente relevante, que é o Muricy, né? Para poder, olha o que tem o Muricy de experiência, olha o que tem o Carpini de experiência. Como você vai aproveitar esse cara pelo restante da temporada? Qual será a importância desse jogador, que foi um baita de um investimento, que tinha pendências, que vai embora, não vai embora, voltou, então fica. Como é que esse jogador está nesse contexto para o restante da temporada? Tem uma Libertadores, cujo sorteio será hoje, daqui a 2 semanas começando. Ele foi convocado para a seleção da Colômbia agora. A Colômbia está fazendo uma ótima eliminatória. Ele jogou bem contra o Brasil, inclusive, né? Sim. Jogou bem. Vamos ouvir o Carpini? A gente está falando dele. Vamos deixar que o próprio Carpini avalie a eliminação e ouvir também o classificado, o Eduardo Batista. Nós temos um relatório que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti e a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem por que a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Não chegou diretamente dessa maneira, não vou bater, não estou confiante. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou, né? A gente às vezes espera também a tomada de decisão do atleta e se não aconteceu, a gente respeita, né? Também no alternados da mesma maneira. E a gente estuda o São Paulo praticamente desde que começa o Campeonato Paulista, a gente já vem acompanhando. A gente sabia da possibilidade de enfrentá-los. Então, a gente estudou muito a parte técnica deles, nós estudamos muito o goleiro deles, né? Todo dia nós treinamos, repetimos, né? Variamos os nossos goleiros, né? Passamos as informações da postura do Rafael perante os pênaltis e os nossos goleiros nos ajudaram nessa postura, a ter os mesmos comportamentos. Então, foi trabalho. Tem a parte mental, mas eu falo muito da experiência dos atletas que bateram, né? Eu fui pelos mais experientes ali, né? E ter treinado e estudado fez a diferença. Esse formato de jogo único nas quartas de final, ele tem feito muito grande dançar, né? O São Paulo conheceu ontem a sua 5ª eliminação nos últimos 10 anos. Em 14 caiu para a Penapolense, em 2016 para o Audax, 2020 para o Mirassol, 2023 para o Água Santa, então dirigido pelo Carpini, e agora o Novo Horizontino, nessa fase de quartas de final, jogo único do Campeonato Paulista. E fica como prêmio de consolação, sei lá como chamar isso, fica como marco positivo dessa campanha, a torcida, mais uma vez. Já tinha dado show ano passado, né? Todo jogo, a época Morumbi, agora Morumbis, todo jogo ano passado e esse ano, a torcida do São Paulo tem sido um espetáculo. Ela desenvolveu uma conexão com o time absurda. Esse recorde, inclusive, não será batido, porque nenhum estádio tem capacidade agora para bater esse recorde de público de 55.197 torcedores, que será o recorde desse Campeonato Paulista, com renda de mais de 4 milhões de reais. Os jogos no Morumbi, antigo Morumbi, ele tem a garantia de no mínimo 35, 40 mil pessoas. Sejam esses jogos disputados no final de semana ou no meio de semana. Mas a grande questão que o São Paulo vai ter que trabalhar agora é como aproveitar o Rames Rodrigues. Ou o técnico, de repente, não tem por ele, na sua visão de jogo, a ideia de que pode ser um jogador importante, é um jogador para entrar aos 35 minutos do segundo tempo. Vamos concordar que se for para isso, é melhor ele não ficar. Se for para isso, um jogador do custo dele,
é melhor não ficar no elenco. Se é para jogar 10 minutos num jogo como o de ontem, é melhor não ter o cara Acho que no a seu ideia elenco. da contratação dele foi para ser mais um para fazer a diferença. Hoje quem faz a diferença é o Lucas. Esse se confirmou. Concordo, mas assim, para jogar só 10 minutos num jogo como o de ontem, é melhor não ter no seu Então, eu elenco. também acho, né? Eu acho que eu já falei anteriormente, quando você traz um cara do tamanho dele, você tem que trazer para ser titular. Senão você termina criando um problema. O Júnior está absolutamente certo. E aí, para você resolver isso, tudo tem que ser conversado, olho no olho, transparente. A direção do clube, quando investiu a grana que ela investiu para trazer o Ramos Rodrigues, não foi para ele jogar 10 minutos contra o Novo Horizontino. Não foi. E nem pelo número de seguidores que ele tem nas redes Não, sociais. também não. né? Não. E não foi também para, numa cobrança de pênalti que sai dos 5 iniciais e vai para o 6º e 7º, ele não participar. Não foi para isso. Agora, essa conversa tem que ser bem travada dentro do São Paulo, direção, comissão técnica. Quais são os seus planos para o Ramos Rodrigues? Eu entendo que ele... Então, o clube vai lá e diz, olha, porque você não traz determinados jogadores, o Júnior está coberto de razão. Há jogadores que, quando você faz um movimento para trazê-lo, não é para ele ficar no banco. Você não faz esse movimento para o cara ficar no banco. Mas se esse cara não te dá mais do que 10, 15 minutos... Eu estava ouvindo rádio, eu não sei qual rádio de São Paulo, estava relatando a rotina de treinos dele durante a semana, que foi bastante restrita, maestro. É um cara que não vai te entregar, nesse momento, eu admito que mais à frente, pelo nível dele, ele possa ser, mas nesse exato momento, é o cara que te entrega talvez um pouco mais que esses 10 minutos. Eu acho que ele demorou realmente para botar, podia ter botado antes, o jogo estava pedindo um cara com maior capacidade de articulação. Mas esse cara não te dá mais do que 30 minutos de bola, porque ele não segura ritmo, porque ele não sustenta um jogo assim, ele não tem condições. Ele vai ser uma substituição um pouco mais à frente que você vai ser obrigado a fazer. E ele, hoje, o Rames, caras como ele é uma situação de jogo. Ele não é um cara para jogos de transição, né? Aquele jogo que você vai e volta no campo do adversário, ele não vai te dar isso aí. Ele é um cara para o jogo de ontem, ele estava talhado para aquele tipo de jogo. Mas ele não resolveu, cara. Até que ponto você vai confiar num cara desse para a temporada? A última vez que eu vi ele atuar 90 minutos em alto nível foi na vitória da Colômbia contra o Brasil. Ele jogou muito bem aquele dia. Foram 90 minutos de uma grande exibição do Rames. No São Paulo, eu tô curioso para ver, cara. Então, acho que essa situação precisa ser mais bem definida. Eu entendo o seu ponto de vista, Lino, mas ou você tem uma ideia, porque nós estamos falando de um cara que a direção do clube teve uma negociação toda elaborada para trazê-lo. Sim. Não foi uma negociação, pega o telefone, liga, vem. Então, é assim, quais são os planos? Ou você tem uma definição da forma que quer utilizá-lo, ou então você chega e diz, olha, não deu certo, quanto é que está rompido o contrato, cada um mas vai... a forma é essa. O Rames Rodrigues é um jogador de poucos minutos, Paulo, e vai ser assim até o final da carreira. É difícil, mas na seleção da Colômbia não é. Hã? Na seleção da Colômbia não é. Porque ele é todo protegido E ontem na a gente tá falando de seleção um da jogador Colômbia. que entrou no intervalo, né? Melhorou o time bem no segundo tempo. Melhorou bem o time. Para ter o Rames de titular, talvez você precise tirar Luciano, talvez você discuta a presença do Lucas, talvez você discuta outros jogadores, entendeu? Então, o Rames de titular hoje, ele descompensa demais o time do São Paulo. Engraçado, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o técnico ele tem sempre o desafio de aproveitar os seus melhores jogadores e medir qual vai ser o impacto na atuação da equipe. O que ele não pode é, de imediato, rejeitar a ideia e dizer não dá para fazer assim. Eu acho que na vida não existe não dá para fazer assim. A não ser que o cara mostre para você que não deu, e o Rames mostrou. Sim, agora, você descartar, porque quando eu perco a bola eu não vou ter uma recomposição que eu gostaria, eu acho que esse é um caminho mais curto. De toda forma, a gente está debatendo muito o Rames. Eu também acho. A gente está muito focado no Rames. De toda forma, o São Paulo, com ou sem Rames, tinha que ter jogado mais ontem no Morumbi. Acho que esse é o ponto crucial, né? Não só ontem, mas ao longo do campeonato. São Paulo, a gente está debatendo o Rames, mas São Paulo poderia e deveria ter jogado mais. Bom, galera, essa foi a edição do São Paulo, lá no Seleção Sport TV, né? Eles debateram muitas coisas, o Carpini, debateram por que o Rames não bateu o sexto pênalti, e sim o Diego Costa, que é um zagueiro, né? Nossa, o Diego Costa bateu o pênalti como se fosse um tiro de meta, cara. Eu acho ele muito grosso, cara, no sentido de, sabe, sair jogando também, pra chutar, pra dar passe. Eu não confio muito, não. Não era pra ter sido ele batendo o sexto pênalti. E o Carpini ainda morreu com uma substituição, né?
Poderia ter entrado com o Galopo na hora que colocou o Rames também, né? Enfim, são muitas questões a serem abordadas, a serem discutidas. O trabalho do Carpini começou com crédito, sim, com um título da Supercopa e também batendo o Corinthians lá no Itaquerão, quebrando o tabu, mas esse crédito já acabou, né? A gente precisa virar a chavinha, a gente precisa começar a jogar bem, a gente precisa de resultados, futebol é resultado. Aqui no próprio Seleção Sport TV, né, mostra que as eliminações do São Paulo nas quartas de final desde 2014. Então olha o tanto de vexames que o São Paulo acumulou desde 2014, ou seja, 10 anos e 5 vexames aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. Em 2014, Penapolense, em 2016, o Audax, em 2020, Mirassol, tinha o Diniz na época. Ano passado, Água Santa, do próprio Carpini. E esse ano, Novo Horizontino, né? Cara, difícil. São Paulo parece que entra ano, sai ano. E de vez em quando tem esses vexames. Esses vexames ficam marcados na história do clube, né? Porque você perder para um time que é infinitamente inferior ao seu e que tem uma folha de pagamento infinitamente menor que a sua, cara, é um vexame, sim. Vamos falar a verdade, né? Um time que joga a Série B, que tem um orçamento muito menor que o seu, né? Não tem a mesma torcida que você. E você perder pra esse time, cara, é sim vexame, tá? Tem gente falando que não é vexame. É sim vexame, cara. É vexame. Galera, então comenta aqui a sua opinião sobre essa desclassificação aí precoce do São Paulo novamente no Campeonato Paulista, né? Pelo segundo ano consecutivo. Deixe seu like aí no vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, beleza? Um grande abraço.